Olá pessoal, estou de volta. Vamos fazer aqui um videozinho rápido para abordar aqui alguns temas, algumas dúvidas enviadas por vocês pelo AcadWeb, tá bom? Pela turma. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: o que é sucessão testamentária para efeitos de herança ou partilha? Bom, basicamente essa pergunta, né? A sucessão testamentária, pessoal, é a sucessão que decorre do testamento. Então, o que acontece? Morrendo uma determinada pessoa, nós vimos que o seu patrimônio ele é transmitido automaticamente para os seus sucessores, tá bom? Então, os sucessores, eles irão, entre os sucessores, será obedecido aquela ordenzinha de vocação hereditária. Os descendentes em concorrência com o cônjuge, o ascendente em concorrência com o cônjuge e os colaterais, tá certo? Esse é o rol dos legitimados na sucessão, tá certo? O que a gente chama de sucessão legítima. Da sucessão legítima, nós ainda temos que distinguir os herdeiros necessários e os herdeiros facultativos, tá bom? Então, são herdeiros necessários os ascendentes, o cônjuge ou o companheiro e os descendentes. Ou melhor, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou o companheiro, tá bom? Esses são os herdeiros necessários e a eles é reservado 50% do patrimônio do falecido, que é o que a gente chama de legítima. E nós temos ainda os herdeiros facultativos, que são os colaterais, tá certo? Quando a gente fala de sucessão testamentária, a gente tem que compreender que é aquela que ocorre através de ato de última vontade do falecido. Então, o falecido, antes de sua morte, ele vai lavrar um testamento. Nós vamos ver nas próximas aulas as espécies de testamento. A mais comum, eu diria a mais segura, é o testamento público. Então, a gente imagine só que ele vai até um cartório, lava um testamento público e ele vai deixar um chamado legado ou para uma determinada pessoa que está fora desse rol, a título de exemplo. Poderia ser um legado para um herdeiro legítimo ou um herdeiro seja ele necessário ou facultativo? Sim, poderia. Mas ele poderia também deixar, certo, um determinado legado, um determinado patrimônio para uma pessoa que não era legitimada pelo rol legal, tá certo? Então, sucessão testamentária é aquela que decorre de um testamento, tá bom? É aquela que decorre de um testamento, tá certo? Vamos aqui para a próxima pergunta. Deixa eu ver. Qual foro competente para se processar? Qual foro competente para se processar o inventário? Bom, com relação ao inventário, a gente tem que ir lá para a regrazinha, para o artigo 1785, que ele diz que o foro competente para o inventário é o foro de falecimento. Tentando ver aqui se eu acho a leitura. É o último domicílio do falecido, tá bom? É o último domicílio do falecido. Então, o foro competente para se abrir um inventário é o último domicílio do falecido, tá bom? Agora, é claro, existem algumas situações que a gente tem que pontuar. Por exemplo, com relação à ausência, ou seja, se não for possível a localização, saber qual o último domicílio, se por acaso o falecido ele tinha diversos domicílios, certo? Diversos domicílios. Então, se existe uma pluralidade de domicílios, poderia se processar o inventário em qualquer um desses domicílios, tá bom? Então, digamos que a pessoa ela tem uma pluralidade de domicílios, poderia se processar esse inventário em qualquer um desses domicílios. Se por acaso não for possível, aí sim, se por acaso não for possível a identificação de qual domicílio, ele não tinha um domicílio,
aí sim, você vai utilizar, poderia processar o inventário no foro de localização dos bens, tá bom? De localização dos bens. Então, onde tiver bens, poderia se processar o inventário. Um detalhe que eu queria trazer para vocês é com relação ao inventário extrajudicial, tá certo? Que o inventário extrajudicial, ele não necessariamente vai seguir essa ordem. Então, por exemplo, aqui em Araripina, uma determinada pessoa tinha um domicílio em São Paulo, tinha um patrimônio em São Paulo, mas o seu herdeiro era aqui de Araripina, certo? Então é possível fazer o inventário extrajudicial em Araripina, sendo que o domicílio e o local dos bens do falecido era São Paulo. Bom, judicialmente não. A regra de competência do foro, pela via judicial, seria aquela regrazinha: o último domicílio, certo? Local dos bens, enfim. Já com relação ao inventário extrajudicial, sim, o herdeiro que reside em Araripina poderia processar o inventário extrajudicial em Araripina perfeitamente, sem problema algum. Tá bom, pessoal? Vamos ver se eu tenho aqui outra dúvida. Abrir aqui. Quais seriam os tipos de sucessão? Bom, os tipos de sucessão. A sucessão, ela acontece por força de lei, que é a chamada sucessão legítima, tá bom? Ou então, por disposição de última vontade, que é a chamada sucessão testamentária, tá certo? Então, esses são os tipos de sucessão. Bom, só tinham essas perguntas aqui. A gente encerra por aqui nosso vídeo. Como eu disse, era um vídeo rápido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar para a gente. Mande pelo Acad Web, mande pelo WhatsApp, que eu terei o prazer de responder para vocês, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima semana.